Bom, como a live já está tomando uma proporção grande, pessoal, eu vou falar desse último tema, tá? E aí amanhã a gente vai entrar novamente ao vivo aí a partir das 8 horas para finalizar alguns temas que faltaram nessa palestrinha aqui e aí entrar na prática lá atrás, programar, fazer algumas práticas importantes aqui. Então a gente vai falar agora aqui de ECU linha leve versus linha diesel. Será, pessoal, que tem diferença na hora do reparo, né? Se eu estou trabalhando com módulo linha leve ou módulo diesel? Bom, a resposta pode ser que tenha uma diferença na robustez dos componentes. Uma central diesel, ela por ter componentes lá, né, por ter sistemas que trabalham com mais corrente, precisando de pulsos, né, com maior intensidade e maior amplitude, né? Claramente a gente vai precisar ter uma maior robustez nos componentes eletrônicos. Mas as particularidades de diagnóstico, alimentação, 5 volts, a estratégia, a estrutura de trabalho é idêntica de um módulo linha diesel ou um módulo linha leve, tá? Então, a única coisa que muda mesmo é posição de componentes e arquitetura, tá? Arquitetura de placa, né? Mas a eletrônica presente, ela é universal e é exatamente a mesma, tá? Então, dá para sim a gente, conhecendo, né, obviamente, sobre central diesel, trabalhar com linha leve e vice-versa. Podemos fazer isso, tá? É claro que equipamentos de testes vão mudar um pouquinho, né? Talvez você tenha que ter um simulador focado na linha diesel, você tem só uma linha leve, então tem algumas particularidades. Mas assim, independente disso, a gente tem uma certeza, tá? É muito parecido. Mas não é tudo que é igual, né? Por exemplo, tem um circuito aqui que é bastante interessante, a gente dá uma analisada, e que tem uma diferença gritante aqui, que é o circuito dos injetores. Como que funciona? Basicamente, pessoal, um circuito de injetor de um carro de passeio ciclo Otto trabalha dessa maneira, onde o relé principal ele alimenta positivamente os bicos, os injetores, e aí toda vez que a central ou o processador enviar um comando para o driver responsável, esse driver responsável então chaveia negativamente cada injetor numa sequência de combustão, tá? Então aqui é um circuito bem simples até, né? Um circuito bem tranquilo de entender. Então não há muita questão, não há muito problema. Se eu tiver um defeito em algum injetor aqui, claramente, se não for nada na linha positiva que chega até ele, né? Claramente eu vou ter um defeito no driver ou um defeito aqui em uma das saídas do processador que alimenta ou que liga o driver, certo? Circuito simples. Agora o circuito de um veículo diesel, tá? Isso de um sistema Common Rail, tá? Uma injeção direta. E também eu posso falar que esse mesmo princípio é dos módulos de gasolina ou flex que usam a injeção direta também. É o mesmo princípio. Como que funciona isso aqui então? Primeiramente, os bicos ou os injetores da linha diesel, eles trabalham com um pico de tensão muito maior, podendo partir dos 36 volts e chegar até 80, 90 volts, dependendo do estilo do injetor, se é com indutor, se é com piezo, tudo isso também contribui para esse pico ser maior. Só que tem um detalhe, tá? Nenhum dos injetores da linha diesel ou do veículo gasolina com injeção direta vai ter uma alimentação direta de positivo. Não existe isso. A alimentação positiva e o chaveamento negativo é feito diretamente pela central. Podemos ver aqui, ó, que funciona dessa maneira, ó. Então existe lá um driver ou um transistor, e aqui dificilmente você vai ver circuito integrado, porque circuito integrado ele é menos robusto do que um transistor, né? O transistor tem uma capacidade de corrente muito maior. Então dificilmente você vai ver isso, o que a gente viu anteriormente, né? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Dificilmente você vai ver isso aqui, circuito simples, num veículo diesel ou injeção direta. Então, primeiramente, a central, ela já possui um banco de capacitores bem grande. Podemos ver aqui, esse aqui é um módulo de Amarok, tá? Um banco de capacitores, ele vai ter aqui também um trafo, né? Uma bobina mesmo, literalmente, porque esse aqui é um conjunto que vai fazer a alimentação dos injetores. Como é um injetor que trabalha beirando ali os 80 volts, então ele precisa ter um pico de tensão grande. Então, de fato, o banco de capacitores é o principal componente ou o principal circuito que libera, né, essa alimentação maior.
Essa alimentação se desloca então para um transistor. E esse transistor é ligado diretamente por uma peça que é chamada de controle dos injetores. É um mini processador responsável só para gerenciar o injetor. Então, toda vez que ele tiver uma informação positiva do processador, ele vai então ligar o positivo para o bico, deixando então, fazendo com que esse banco de capacitores descarregue praticamente toda essa carga, passando por um diodo de alta potência e ligando 2 injetores ao mesmo tempo, ou ligando até 4 injetores ao mesmo tempo. Então esse positivo aqui, ó, do banco de capacitores, ele vem via ECU e vai alimentar talvez os cilindros gêmeos, né, os injetores dos cilindros gêmeos, 1 e 4 e 2 e 3. Então vai ter um circuito duplo desse aqui, tá? Esse circuito aqui nós chamamos de circuito comum dos injetores, porque é o que vai alimentar 2 ou mais injetores. Em contrapartida, ao mesmo tempo, a central ou o controle dos injetores, né, ele vai ligar um driver ou um transistor negativo que vai estar relacionado ao injetor que ele quer ligar naquele momento. Por exemplo, se ele quer ligar o injetor 1, então o que a central faz? Ela liga o positivo e, ao mesmo tempo, ela joga um sinal para o transistor negativo, fazendo com que as duas tensões cheguem ao mesmo tempo no injetor. Então, vai descarregar o capacitor muito rápido sobre ele e essa corrente vai voltar e se deslocar até para o aterramento dentro da central. Isso ela faz de forma rápida, muito rápida, coisa de microsegundos, ela já ativa os 2 interruptores. Então, o que na verdade acontece aqui é bem simples. São 2 interruptores que eu tenho para ser ligados ao mesmo tempo. Imagine que eu quero ligar uma lâmpada e eu pego as 2 linhas dessa lâmpada e boto 2 interruptores ali, um de cada lado. Para ligar a lâmpada não basta ligar um interruptor somente, tem que ligar os 2, que aí sim essa corrente vai circular e ligar essa lâmpada. É basicamente o que acontece aqui. Para funcionar o injetor 1, então a central liga o banco positivo que vai alimentar positivamente o 1 e o 4, mas aí ela controla somente o driver do bico 1 para ligar o bico número 1. E aí, quando quiser ligar o 4, ela controla o driver do bico 4 e aí chaveia o 4. Então ela faz isso alternadamente de acordo com a ordem de combustão. Essa seria, digamos assim, uma das únicas particularidades diferentes em relação ao módulo linha leve e o diesel. O restante é tudo igual, alimentação, entrada de sensores. Gente, isso aqui é tudo muito parecido mesmo, tá? O restante. Mas a única coisa que confunde é como que a central do diesel, injeção direta, vai ligar um bico, vai ligar um injetor. Basicamente é dessa forma aqui, tá? Lógico que aqui eu falei de um modo resumido, tá? Se você quiser ter uma aula mais completa, nós temos um vídeo no YouTube onde eu explico exatamente isso, tá? Eu pego 2 módulos, um linha ciclo Otto, um ciclo diesel, fazemos o mapeamento e ali, de fato, você vai entender claramente como funciona, tá?